sleeping in the sky. Free your mind, you never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat, the magic is unstoppable. For on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, ride. It's all up to you. And whatever you do, don't cut into my action. 4, 3, 2, 1. Go baby, go baby, go. Don't upset the rhythm, no. Go baby, go baby, go. Don't upset the rhythm. Go baby, go baby, go. Don't upset the rhythm, don't you dare. Go baby, go. Don't upset the rhythm. Skin and bones and a bat and microphone. Can't get home, well you can use my dog and bone. We'll crack that stereo even when the speakers blow. DIY, just meet me up in paradise. Whatever it takes to carry you away. It all comes down to actions. 4, 3, 2, 1. Boa noite. Na qualidade de vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e usando das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto e Regimento Geral da Universidade, dou por aberta a sessão solene de colação de grau dos formandos do curso de graduação em Comunicação Social do primeiro semestre letivo do ano de 2010, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação desta Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste momento, passo a palavra e a presidência dos trabalhos ao diretor da unidade, professor Ricardo Schneiders da Silva, bem como a ele, delego competência para conferir o grau. Fazem parte da mesa o vice-reitor, professor Dr. Rui Vicente Oppermann, a paraninfa, professora doutora Ana Cláudia Gruzinski, a professora homenageada do curso de jornalismo, Cacilda Golim, professora homenageada do curso de Relações Públicas, Helenice Carvalho, professor homenageado do curso de Publicidade e Propaganda, André Luiz Pritolucci, e funcionário homenageado, Manuel Dirceu Quadros Filho, secretário, Rafael Argenta Tam. Solicito a paraninfa que introduza no recinto os formandos.
Convido a todos a cantarem o hino nacional brasileiro. Solicito ao secretário Rafael Argenta Tam que proceda à leitura da ata de colação de grau. Ata de colação de grau do curso de Comunicação Social. Ano letivo 2010, primeiro semestre. Aos 20 dias do mês de agosto de 2010, às 19h30, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, compareceram os alunos abaixo relacionados que concluíram o curso de Comunicação Social, a fim de receberem o título a que fazem jus de bacharel em Comunicação Social. Título este que lhes é outorgado pelo senhor professor Ricardo Schneiders da Silva, diretor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por delegação de competência do magnífico reitor, professor Dr. Carlos Alexandre Neto. Estiveram presentes o vice-reitor, professor Rui Vicente Oppermann, paraninfa, professora Ana Cláudia Gruzinski e professores e servidor homenageados. O diploma, por ser registrado oficialmente em livro eletrônico, torna-se válido imediatamente após o encerramento dessa solenidade e homologação da presente ata. Convido a formanda em jornalismo, Samantha Klein da Silva Pintos, que fará o juramento pela turma.
Em vista da relevância deste momento, solicito aos presentes que, em pé, acompanhem o juramento da formanda. E informo que, a partir de agora, desta cerimônia, o formando estará assinando o seu diploma na própria cerimônia, e este lhe será entregue ao final do ato. Prometo desempenhar fielmente os deveres que me são conferidos pelo grau de bacharel em Comunicação Social e Jornalismo e tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da minha profissão, sem jamais faltar aos ditames da honra. Sim, eu prometo. Eu, diretor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por delegação do magnífico reitor, vos confiro o grau de bacharel em Comunicação Social e Jornalismo e espero que, pelo cultivo da inteligência e pela dignidade de vossa conduta, honreis o vosso diploma. Parabéns. Camila Mozzini. A vós também confiro o grau. Deise Vivian. A vós também confiro o grau. Tássia Carina Kastner. A vós também confiro o grau. Caroline Leivas Borges. A vós também confiro o grau. Juliana Campani.
A vós também confiro o grau. Eduardo Nunes. A vós também confiro o grau. Gabriela Lontra de Lima. L'amore va veloce, tu stai indietro, se cerchi di vedi il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. A vós também confiro o grau. Il tuo contrordine speciale, nemico della logica morale, opposto della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri. Rodrigo Luiz Viana. A vós também confiro o grau. Convido a formanda em Relações Públicas, Jéssica Ramos Garcia, para proceder à leitura do juramento. Em vista da relevância do momento, solicito aos presentes para que, de pé, ouçamos o juramento da formanda. Prometo desempenhar fielmente os deveres que me são conferidos pelo grau de bacharel em Comunicação Social, Relações Públicas e tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da minha profissão, sem jamais faltar aos ditames da honra. Eu, diretor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por delegação do magnífico reitor, vos confiro o grau de bacharel em Comunicação Social, Relações Públicas e espero que, pelo cultivo da inteligência e pela dignidade de vossa conduta, honreis o vosso diploma.
Vanessa Tomé. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question. A voz também confira o grau. Unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Simone Luz Ferreira. Juliana da Rosa Marchioretto. A vida não é filme, você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu pra ver o que passava no seu coração. Se o que você fazia era certo ou não. Ia se perder olhando o sol se for. Que final romântico morrer de amor. Dedo da janela, tudo que viveu. A voz também confira o grau. Tanto faz, será não aparecer e aí? Nada mais. A vida não é filme, você não entendeu. De todos os seus sonhos não restou nenhum. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. Camila Ferreira. A voz também confira o grau. Vanessa Machado de Vargas. Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo estar tudo bem. Mesmo duro com grana, é que A voz também confira o grau. tudo que eu faço depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar. Rafael Achuti. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente.
A voz também confira o grau. Falando e pensando que esse desespero é moda em 73. E eu quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de você. Eu quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de você. Convido a formanda em Publicidade e Propaganda, Elisa Hurley, para proceder à leitura do juramento. Em vista da relevância deste momento, solicito aos presentes para que, de pé, ouçamos o juramento da formanda. Prometo desempenhar fielmente os deveres que me são conferidos pelo grau de bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da minha profissão, sem jamais faltar aos ditames da minha honra. Eu, diretor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por delegação do magnífico reitor, vos confiro o grau de bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e espero que, pelo cultivo da inteligência e pela dignidade de vossa conduta, honreis o vosso diploma. De Alto Cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. Laura Madalosso. Just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down. I know I got to let it go and just enjoy the show. Dum-dee-dum, da-dum-dee-dum. Just enjoy the show. Da-dum-dee-dum, da-dum-dee-dum. Just enjoy A voz também confira o grau. my money back. I want my money back. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy the show. Just a little girl lost in the moment. Giana Carli Lorenzini. I swung my innocence for pride, crushed the end within my stride, said I'm strong now. A voz também confira o grau. I love the sound of you walking away. And the scarlet bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away. Adriana de Oliveira. A voz também confira o grau. If I kiss you, it's hard. If I kiss you, it's hard. Will you feel better, better, better? Will you feel anything at all? Gabriela Conce de Oliveira. All our hearts in the basement.
A voz também confira o grau. She's an old-time ambassador, sweet-talking, night-walking games. Oh, she's known in the darkest clubs. Ricardo Bocles Golbspan. Quando eu crescer, eu não vou ser bombeiro. Eu não vou ser polícia, eu não vou ser doutor. Quando eu crescer, eu não vou mais na escola. Só vou comer besteira e não vou sentir dor. Quando eu crescer e for o rei da chifra, mulher nenhuma vai poder me resistir. A voz também confira o grau. Vou ter até dinheiro pra distribuir. Eu vou fazer buchicho, eu vou dar trabalho. E eu vou dar fortunas pelo meu diário. A minha vida não vai ser bundona. Mamãe, quando eu crescer, você vai ver. Lisiane Gina Kim. A voz também confira o grau. Alexandre Dalonder Leibauer. A voz também confira o grau. Felipe Marcel Lau. A voz também confira o grau. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Well, that was cool, but then I heard a rumor, Your crew was riding for the white cliffs of Dover, Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. Maurício Thompson. A voz também confira o grau. We walked along lonely streets and got to know ourselves. Andresa Domingues Stefani.
A vós também confiro o grau. Ariane Panitz-Hauber. A vós também confiro o grau. Fernanda Schossler. A vós também confiro o grau. Aline Vedana. A vós também confiro o grau. Amaralina Machado Rodrigues Xavier. A vós também confiro o grau. Carla Giovana Seron Zortea. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. A vós também confiro o grau. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Marina Elisa Boschetti.
A vós também confiro o grau. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. E fiz em 1000 pedaços pra você juntar. E queria sempre achar explicação porque eu sentia como um anjo caído. Fiz questão de esquecer. Para constar, eu, Rafael Argenta Thames, secretário, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelo senhor diretor e pelo vice-reitor. O Conselho da Unidade da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação estabelece a concessão de láurea ao aluno que cumpre durante o curso várias exigências, destacando-se por seu excelente desempenho acadêmico no curso. Convido a formanda Simone Luz Ferreira, do curso de Relações Públicas, para receber o certificado de láurea acadêmica das mãos da professora homenageada do curso de Relações Públicas, professora Helenice Carvalho. Passo a palavra aos oradores da turma do curso de jornalismo, bacharéis Deise Vivian e Tássia Kastner, para fazerem seus discursos. Sim. A gente não se forma todo dia, tá? Não. Bom, a gente vai poder falar, né? Falar. Menos mal. Vai. Magnífico vice-reitor, Rui Opperman, Ricardo Schneider, diretor da faculdade, professoras Ana Gruzinski, a nossa paraninfa, e Cida Golim, a nossa professora homenageada, queridos convidados, pais, amigos e colegas, boa noite. Agora somos contadores de histórias profissionais. Segundo a escritora franco-canadense Nancy Houston, autora do ensaio Espécie Fabuladora, contar histórias é uma tarefa essencial para nós humanos, pois somos a única espécie consciente de que nasceu e de que vai morrer. E para conseguir sobreviver nesse intervalo que chamamos de vida, precisamos encontrar sentido para tudo aquilo que nos acontece. O chefe da gente também tem essa consciência? Elas são humanas. Bom, o fato é que nós, jornalistas, agora encontramos um sentido contando essas histórias. Não só nós jornalistas, que é o que somos agora, mas todos vocês. Que inclui a chefa. Tanto as histórias de nossas vidas, quanto as coisas do nosso cotidiano, já se tornam um relato que construímos mentalmente, como rascunhos. Mas é bom saber que, desse relato, nós filtramos alguns fatos de só algumas imagens, e tudo isso para buscar a explicação daquilo que a gente acha que é obra do acaso. Esse livro da Nancy Houston surgiu de uma pergunta. Por que inventar histórias quando a realidade já é tão extraordinária? Ainda que ela diga que a gente precisa da fantasia para sobreviver. E fantasia que, às vezes, é melhor do que a própria realidade. Nós, jornalistas, vamos por outro caminho. Porque os jornalistas, diferente dos romancistas, nós não podemos inventar. E olha que isso é uma tarefa difícil. Muito difícil, porque a gente tem que fazer uma história interessante,
que tão interessante quanto um romance. Esses romances, assim, de folhear, sabe? Esses romances. Essas histórias têm que ajudar as pessoas a se identificarem em grupos de iguais. Esses grupos, como explica a Nancy, são construídos pela proximidade regional, pelos mesmos interesses, pelos mesmos assuntos, pelo mesmo time de futebol, sem puxar o saco de ninguém. E nós, com neutralidade, mostramos que somos isentas de opinião. Isentíssimas, porque a notícia vem sempre em primeiro lugar. Sempre. E assim vamos tentando de uma forma inglória Bota em glória nisso. ajudar os nossos leitores, espectadores, ouvintes, internautas e tudo mais que aparecer por aí como uma espécie qualquer de jornalismo, a se encontrarem suas próprias histórias. As pioneiras, aquelas que abriram caminhos e que tanto orgulho trouxeram à nossa nação. Por se identificar como um grupo que sofre as mesmas dores, deseja os mesmos sonhos e torcem pelo mesmo final feliz, criando um sentido para suas vidas. Tá certo. Nós, jornalistas, de vez em quando somos um tanto pretensiosos, mas aqui até um jornalista procura sentido para suas histórias e para suas vidas. E agora, além de história, uma das nossas tarefas também vai ser marcar a passagem do tempo. Então, quando vocês abrirem um jornal, um site, ou ligarem a TV no noticiário da noite, verão as nossas matérias de Ano Novo, Carnaval, Páscoa, o começo do campeonato de futebol e até aquela clássica, nossa, já é Natal? E todo mundo deixou as compras para a última hora de novo? Mas agora a nossa tarefa é contar histórias. Vamos deixar para trás a sinuca, o truco, falar mal dos professores, beber até altas horas, porque agora não somos mais estudantes, somos jornalistas. Mas não era sinônimo. Não era. Ela está falando isso porque nós, infelizmente, perdemos a importância do nosso diploma no mundo profissional. Bom, com o sim de obrigatoriedade do diploma, tomara que a gente consiga contar boas histórias para vocês. Como essa que a gente está contando agora. E colocar em prática o que estudamos durante 4 anos. 6. 4, 6, 8, né, Rodrigo? 8 anos que a gente ficou daqui. Tempo que a gente ficou aqui dividindo aluguel com os colegas, comprando livro, gastando com material, com a Carrias. Mas estudar na URGS de graça não tem preço. A gente só promete uma coisa. Eu não prometo nada. Como seres humanos... Isso inclui a sogra? Como seres humanos, contaremos sempre as histórias de vocês junto com as nossas. Eu disse que não prometia nada. Mas o que seria de um gremista sem colorado? O que seria do Inter sem um Grêmio para incomodar? Estamos aqui todos reunidos hoje porque somos importantes e fazemos parte das histórias uns dos outros. Mais para um do que para os outros, mas assim nós vamos construindo essa fantástica história que é a humanidade. Muito obrigada pelo carinho, pelo companheirismo. Pela paciência de vocês aqui agora. E boa noite. Passo agora a palavra aos oradores da turma do curso de Relações Públicas, bacharéis Juliana Marchioretto e Vanessa Tomé, para fazerem seus discursos. Senhoras e senhores, componentes da mesa, familiares, amigos e colegas, boa noite. Hoje nossa função como oradores é dar voz aos colegas, que foram calados. Essa é uma noite especial, de comemoração, onde todos os formandos gostariam de agradecer a quem nos acompanhou ao longo deste caminho, vibrando a cada conquista e nos ajudando nas dificuldades. Aos pais, avós, irmãos, namorados e amigos de todos nós, vão o nosso agradecimento dessa noite de celebração. Hoje nos tornamos relações públicas, mas afinal, o que fazem relações públicas? Quantas vezes ouvimos essa pergunta? Para quem ainda não sabe, a resposta é simples. Cuidamos da comunicação com os públicos. Uma resposta simples para uma atividade muito complexa. Quando ingressamos no curso de Relações Públicas, muitos não conheciam exatamente as diversas possibilidades que essa profissão nos concederiam e nem imaginavam o que era ser fabicano.
A Fabico mexe com seus alunos, sendo um divisor de águas na vida de quem ingressa na Faculdade de Comunicação Social. Muito mais do que o prédio da Faculdade de Comunicação, a Fabico nos proporciona experiências extraordinárias. Fazer parte dessa faculdade é mais do que simplesmente aprender a profissão. É conhecer um novo mundo, no qual a variedade de estilos é uma constante. Durante os anos que aqui estivemos, aprendemos a reconhecer as diferenças entre as pessoas como uma qualidade. E, desta forma, transformamos o dia a dia em uma troca de experiências e aprendizado. Estamos aqui hoje não como uma turma que ingressou junta na universidade, mas como colegas que compartilharam uma estrada semelhante e que, mesmo indiretamente, fizeram e fazem parte da história de cada um. Enganam-se aqueles que pensam, por não sermos uma turma única, nós não temos identidade, pois temos sim. Todos nós passamos aqui, antes de nos graduar, pela Psico 86, marcamos presença nas chinelagens, nos botecões, fizemos compras no Bar do Alemão, aprendemos a jogar truco e sinuca em 30 minutos, entre uma aula e outra. Sem falar nas tradicionais festas dos bichos e festa fantasia, que talvez sejam os momentos mais marcantes da faculdade, onde fizemos verdadeiros amigos e ganhamos muitas histórias boas para contar. Todos nós, certamente, reclamamos de alguns professores, do não comprometimento do cerimonial com os formandos e com a família. Nos identificamos fortemente com os professores, discutimos com alguns colegas e aprendemos muito também com eles. Enfim, todos nós, de certa forma, ajudamos a construir essa Fabico, que certamente ficará marcada como uma etapa muito importante de nossas vidas. Gostaríamos de ressaltar que esses anos de formação nos tornaram pessoas melhores, mais conscientes de nossas responsabilidades como cidadão e como comunicadores. Esperamos que todos nós, formandos da turma do primeiro semestre de 2010, possamos exercer nossa profissão de forma ética, construindo uma carreira de sucesso. Hoje, completamos mais uma etapa, que com certeza nos fortalece. Essa vitória é graças a cada um de nós, mas também aos nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas. Não só os colegas que estão se graduando hoje, mas também aqueles que estão sentados na plateia e que fizeram parte dessa conquista. Hoje, deixamos de ser o futuro para nos tornar o presente. A todos que nos acompanharam até aqui e continuarão nos acompanhando, o nosso muito obrigada. Passo agora a palavra à oradora da turma do curso de Publicidade e Propaganda, bacharel Carla Giovanni Zortea, para fazer o seu discurso. Senhoras e senhores, integrantes da mesa, colegas, queridos pais, amigos e convidados aqui presentes, muito boa noite. O tema que escolhemos para ilustrar a nossa formatura, a máfia, é muito anterior à sua associação com o mundo do ilícito. Os primeiros mafiosos eram redatários das terras dos senhores feudais, dispostos a conquistar seu próprio pedaço de chão, em uma época em que esse era um sonho quase impossível. Em busca de uma alternativa para o seu objetivo, eles se associaram, recriaram regras, fizeram negociações e estabeleceram seus próprios conceitos de justiça e lealdade. Nós, publicitários, temos essas características em comum com estes mafiosos: capacidade de criação, de associação e negociação, além da paixão e da busca intensa por fazer aquilo de que gostamos e em que acreditamos. No dia de hoje, nos tornamos, com imensa alegria, publicitários formados pela Fabico. Em nossa formação, destacamos 3 grandes presentes. O primeiro foi uma grande facilidade para a associação. Turmas que se misturaram, interação com colegas de outros cursos, debate, o espaço do diretório acadêmico, etc. Desta maneira, floresceram relacionamentos e grupos de toda sorte. Grupos de estudo, trabalho, cinema, literatura, empresas, sinuco, truco, festas. Floresceram também as paixões e, principalmente, as amizades. Amizades que, na comunicação, pelas nossas características, são como um rastilho de pólvora, velozes e luminosas, incendeiam e aquecem tudo ao seu redor. Tudo fica mais intenso, interessante e produtivo entre amigos. O segundo grande presente
é a principal razão da nossa entrada na universidade, o conhecimento. Para construir novos conceitos, recriar e negociar, é fundamental compreender aquilo que já existe. Fomos apresentados a uma série de conceitos, ideias e opiniões, com as quais nem sempre concordamos, mas que aprendemos a entender ou então a discordar de maneira mais madura e construtiva. O famoso não saber que é impossível, ir lá e fazer, do francês Jacques Cocteau, também pode até ser interessante, mas preferimos estar cientes e usar a criatividade para encontrar alternativas. E para aprender a pensar de maneira completamente nova, a universidade é importantíssima. Na minha primeira aula da Fabico, o professor Francisco Rudiger disse uma frase que me marcou e incomodou muito. Ele disse: "Vocês não pensam, vocês acham que pensam, porque pensar não é para qualquer um." É verdade que foi um choque naquele momento, mas é flagrante que pensamos com muito mais qualidade depois da nossa passagem por essa universidade. E por isso quis compartilhar o episódio com vocês. Aprimorar e diversificar o pensamento dentro dos próprios interesses e afinidades é um grande privilégio. O terceiro presente foi a prática da improvisação, reconhecida habilidade fabicana. A estrutura de nossa faculdade, felizmente, evoluiu. Melhores salas e equipamentos, além de reforma curricular. Para nós, que precedemos esse período, ficam as lições dos tempos de gambiarra. As boas histórias, as aulas de fotografia na cozinha da gráfica, as gravações em cenários improvisados, o olhar apurado em encontrar soluções simples, e a competência de fazer as coisas acontecerem em condições adversas, e a valorização do talento. Esse aprendizado nos possibilita ver além das dificuldades e acreditar em boas ideias, mesmo quando elas não vêm acompanhadas de estrutura e de incentivo. O aprimoramento do pensar, a capacidade de fazer muito com pouco e os laços pessoais e profissionais que construímos são os maiores valores adquiridos em nossa formação. Cursar uma universidade é escolher um caminho, uma estrada particular, mas cercada de pessoas queridas e inspiradoras. A nossa escolha foi pela propaganda na Fabico, com as particularidades que somente quem estudou lá conhece: lendas urbanas, troféus de chocolate e jardim de inverno. A propaganda e a Fabico comportam muitos tipos de personalidade, pensamentos e interesses. Mesmo diferentes, compartilhamos o sentido de utilizar nossas habilidades de negociação, criação e associação em busca da realização de nossos sonhos, com respeito e responsabilidade. Como os primeiros mafiosos, também desejamos e trabalhamos para conquistar nosso próprio espaço, plantar nossas ideias e fazer frutificar nossas carreiras, fazendo e recebendo propostas irrecusáveis. Conquistado e comemorado o diploma, vamos partir em busca de novas vitórias que mereçam celebrações especiais como a desta noite, cheias de sorrisos orgulhosos daqueles que nos amam. Para finalizar, gostaria de dizer a todos aqueles que estiveram ao nosso lado durante essa trajetória e que, infelizmente, apesar de tanto merecerem, não poderão ser agradecidos nominalmente por cada um de nós, nossos pais, irmãos, nossas famílias, amigos queridos, amores cheios de ternura, paixões propulsoras, mestres orientadores, aqueles que nos serviram de inspiração, colegas de trabalho compreensivos, companheiros de jornada e todos aqueles que contribuíram para que esse momento fosse possível. Nosso mais sincero muito obrigado. Vocês deram suporte à nossa trajetória, são fundamentais para as nossas vidas e enchem de alegria nossos corações. Queremos profundamente que todos vocês, nossos queridos, aproveitem intensamente a comemoração dessa conquista, que é uma dentre tantas que desejamos realizar ao lado de vocês. Obrigada. Agora, gostaria de convidar aos nossos queridos pais para que fiquem em pé e recebam a nossa homenagem. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling
Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we were one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly, love. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come lume cuori, l'anima ghiaccia addolorata non si doplaci, ma chi malautata. Lo tempo passa, ma non è giorna, non c'è mai soli, sì, non torna. Brucia la terra mia e abbrucia lume cuori, sitti di d'acqua ita e io sitti d'amori. Ancora canto la me canzoni, se non c'è nudo casa faccia Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we were one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come Convido a paraninfa da turma, professora Ana Cláudia Gruzinski, para fazer a sua manifestação. Excelentíssimo vice-reitor, Rui Oppermann, caro Ricardo Schneiders, nosso diretor, meus colegas Cida, André e Helenice, professores homenageados, Manuel, nosso eterno funcionário homenageado, Rafael, caros pais, avós, familiares, namorados, amigos e queridos afiliados.
Não é todo dia que recebemos um convite da máfia. Embora imaginasse algumas vezes que nós fabricanos fazíamos parte efetivamente de uma grande família regada a amor e ódio, aproximações e diferenças, disputas e cumplicidades, visualizar o como poderíamos compor um quadro assim organizado fez desse convite, efetivamente, uma oferta que não poderíamos recusar. Cá estamos, então, compondo esta cerimônia em que a proposta bem-humorada traz à tona o imaginário de uma organização que privilegia o favor do padrinho a seus afiliados. Quem é da família deve proteger a família. Se há o lado violento de abdicar da autonomia, da luta de morte, da submissão da mulher, há também da proteção e do acolhimento. O Dom acolhia e protegia seus afiliados. E é nesse ponto, então, que eu situo esta fala. É da casa, família fabricana, que agora vocês saem. A parceria com colegas e professores, a discussão de ideias, o orgulho, o desapontamento, enfim, experiências diversas que constituíram, ao longo dos anos de faculdade, um ambiente, de algum modo, protegido. Vocês saem para o mundo em que cada um vai lutar por suas opções de vida. E se muitas vezes a ficção nos ajuda a lidar com as incertezas, com as etapas de passagem, nesta proposta mafiosa imaginária, em um projetar de um mundo violento em que as pessoas não valem pelo mérito, mas pela proteção que recebem, eu com certeza me encontraria muito bem no papel de um padrinho que, ocupando um lugar de autoridade, garantiria um futuro de sucesso a cada afilhado aos meus cuidados. Receber o convite de formatura foi um momento comovente, porque voltaram à mente imagens de vocês lá no início do curso, como meus alunos, cheios de expectativas, indecisões. Depois, pelos corredores, já estressados, estagiando, trabalhando, ora em crise, ora eufóricos. E, é claro, nesse início de ano, correndo contra o tempo para terminar a monografia e os créditos pendurados. Me senti, sim, um tanto família, acompanhando essa etapa de formação profissional, que é tão importante na constituição da vida, levando um susto em como o tempo passou. E porque real e imaginário constituem a vida, talvez a proteção de um padrinho possa se constituir na parceria, que mesmo por alguns instantes é capaz de criar laços, nem sempre profundos, felizes ou mesmo ideais, mas suficientemente desafiadores e afetivos. Caros afiliados, como posto no convite, de minha parte asseguro o orgulho, a honra e o empenho pela responsabilidade social num campo em que escolhemos atuar, a comunicação. Temos o compromisso de selecionar ou criar, editar e dar forma a mensagens. O impacto de nossas ações se multiplica através dos diferentes canais. O ponto de vista estabelecido por nós, profissionais, media a compreensão de fatos, a apreensão da imagem de pessoas, empresas, instituições, media a percepção de produtos. Cabe, então, não deixarmos a capacidade de assumir diferentes pontos de vista, não nos deixarmos impregnar pela arrogância de quem pretende saber tudo e detém, portanto, certezas. Espero que consigamos manter e desenvolver a capacidade de ouvir as pessoas e que estas não signifiquem apenas rótulos de público-alvo, público-leitor ou target em projetos de comunicação. Assim, afiliados, ao deixar a casa da família fabricana, desejo que mantenham e amadureçam a força que os moveu a escolher esta profissão. As escolhas implicam em dúvidas, em crises e alegrias, desafios que asseguram que não nos acomodemos no nosso cotidiano, mascarando sonhos e desejos com desânimo e desesperança. Eu adoro o que eu faço, e isso não implica que várias vezes não duvide do valor do meu trabalho, da diferença que ele pode fazer no meu pequeno mundo e nesse mundo maior que, como comunicadores, podemos atingir. Por fim, não poderia deixar de agradecer a oportunidade de fazer parte desta grande família que nos acolheu, formou, amparou e desafiou, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um grande orgulho ser da URGS,
poder fazer parte dessa universidade, que, apesar de suas dificuldades infraestruturais, se mantém como uma das mais relevantes instituições de ensino, pesquisa e extensão do país. É a sua marca que levamos conosco, é ela a nossa grande casa, nossa grande família. Obrigada. Prezados integrantes da mesa, vice-reitor professor Rui Oppermann, paraninfa professora Ana Cláudia Gruzinski, professores homenageados, Cida Golim pelo jornalismo, Helenice Carvalho, relações públicas, André Pritoluc pela publicidade, funcionário homenageado Manuel Quadros Filho, caro assessor administrativo Rafael Tams, prezados pais, familiares e amigos desta turma, senhoras e senhores, meus caros formandos. Vocês, novos bacharéis em comunicação social, estão aqui concluindo um ciclo de vida, um momento importante da história pessoal de cada um. Mas este é um momento muito significativo também na história da nossa Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O próximo dia 1º de setembro assinala os 40 anos da criação da Fabico. Vocês são a turma dos 40 anos. Como resultado da reforma universitária de 68, decretada pelo governo militar, em 1970 ocorre a fragmentação da antiga Faculdade de Filosofia da URGS. Dessa divisão surge, além da Fabico, a Faculdade de Educação, os Institutos de Letras e de Biociências e, é claro, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Período de caça às bruxas, comunistas ou subversivas de preferência, esse ato, a divisão da Filó, teve o significado maior de abafar um centro de debate acadêmico, científico, político e filosófico, efervescente na época, que polarizava as atenções da sociedade porto-alegrense e gaúcha. Aliás, essa era a estratégia da ditadura: dividir, fragilizar, isolar e calar os setores mais conscientes da sociedade e assim melhor exercer o controle político. A união do antigo curso de jornalismo, criado em 52, com a Escola de Biblioteconomia e Documentação de 47, foi rechaçada inicialmente pela comunidade e até pelo Conselho Universitário. Mas a determinação veio pronta de Brasília e foi assim, num casamento forçado, que se constituiu a Fabico. Passados 40 anos, a realidade é outra. Somos duas áreas adjacentes. As teorias da informação e da comunicação estão no mesmo campo do conhecimento. Aprendemos a trabalhar juntos e nos projetamos cada vez mais na universidade. Nosso crescimento se dá junto com o crescimento e o amadurecimento da própria universidade, dentro e fora da universidade. Se olharmos a construção dessa história da comunicação e da informação na estrutura da URGS, poderemos acompanhar isso muito bem. Nas primeiras décadas, 50 e 60, por exemplo, o curso de jornalismo esteve intimamente ligado à rádio da universidade e ao gabinete de imprensa do reitor. A partir dos anos 70, esse envolvimento só aumenta. Cria-se a assessoria de imprensa e logo a assessoria de comunicação da reitoria e, mais recentemente, uma secretaria de comunicação da universidade. Isso é um crescimento do espaço político, da comunicação e, consequentemente, da faculdade dentro da estrutura. Nesse percurso surge um jornal da universidade, uma unidade produtora de televisão, a URGS TV, o portal da universidade e hoje o nosso recém-criado Clube de Criação de Publicidade já começa a produzir planos de comunicação institucional para diversos setores e projetos da universidade. Com o crescimento do sistema de comunicação, se expande também a interação e cooperação,
com a Fabico, com a universidade. Cada vez mais, nossos alunos e nossos docentes atuam, coordenam e produzem para a qualificação da comunicação na Universidade Federal. E na esfera das ciências da informação, o curso de biblioteconomia surge das necessidades das próprias bibliotecas da universidade no final dos anos 40. E nos anos seguintes, vai crescendo, e já em 1970 está atuante na criação e implantação do sistema de bibliotecas, que hoje são 33. Depois, com o curso de arquivologia, passa a se envolver com a implantação dos sistemas de arquivos administrativos e históricos da universidade e ajuda a recuperar a história da própria universidade. Desde 2008, com o curso de museologia, trabalha com a reitoria, pró-reitoria de extensão e diversas unidades para implementar o sistema de museus da universidade, integrados à rede estadual e à rede nacional de museus. Esta interação reflete uma valorização do nosso papel de atores do campo da comunicação e da informação, e é reflexo, sem dúvida, da qualificação dos nossos cursos de graduação e do desenvolvimento e maturidade no ensino de pós-graduação, na pesquisa e na extensão produzida pela Fabico e pela universidade. Hoje, neste ato final do protocolo acadêmico, a colação de grau, cada um de vocês, suas famílias e a sociedade podem ter certeza de que fizemos o melhor possível para realizar o nosso trabalho, um ensino qualificado. Agora, cabe a vocês realizar sua própria história, realizar a sua história profissional e pessoal. Por isso, expresso os meus parabéns e desejo boa sorte e sejam felizes. Obrigado. Caríssimo diretor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Ricardo Schneider da Silva, Paraninfa, Ana Cláudia Kruzinski, nossos professores homenageados pela parte do curso de jornalismo, Cacilda Golim Costa, pelas relações públicas, Helenice Carvalho, pela publicidade e propaganda, André Pritoluk, servidor homenageado, Manuel Quadros, assessor administrativo, Rafael Argenta Tams, bacharéis, recém-graduados, seus familiares e demais convidados, servidores técnicos administrativos do Salão de Atos, que organizam essa cerimônia, senhoras e senhores. A cerimônia de colação de grau é o último ato acadêmico de um curso de graduação, um momento ritual e festivo, marca o encerramento de um período dedicado ao exercício do processo dialógico de aprender, de criar e de ensinar, o que inclui também a promoção dos valores fundamentais da vida e do relacionamento humano. O diploma de graduação é o coroamento destes anos de estudo, esforço e dedicação, e também a expressão concreta da missão universitária de democratizar o conhecimento e de construir a cidadania. Exatamente porque nós entendemos que o diploma tem esse simbolismo e a formatura nada mais é do que um ato simbólico, que nós fizemos questão de agilizar nossos processos administrativos e, a partir deste ano, pela primeira vez na história, nós estamos trazendo para a colação de grau talvez uma das principais cerimônias que era sonegada a todos, que era a assinatura do diploma, que era feita numa sala do Decorde, depois de alguns dias, algumas semanas, quando, então, o formando era chamado para fazer essa assinatura e receber o diploma. Agora não. Nós tivemos a oportunidade de familiares, colegas, professores, dividirmos esta que é também uma parte importante dessa solenidade, talvez uma parte fundamental para justamente mostrar à sociedade
o coroamento, digo de novo, simbólico do seu período de formação. E para nós, da universidade, esse é um momento muito importante. Por quê? Porque a universidade, ela é uma universidade tradicional, ela é a decana das universidades no estado do Rio Grande do Sul. Professores, servidores, técnicos, administrativos, estudantes, vêm construindo aqui uma estrutura institucional para a consolidação de um sistema de ensino que integra graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, que permite ao aluno uma formação diferenciada e extremamente qualificada e, acima de tudo, como nós ouvimos pelos relatos, uma experiência de vida inesquecível. Esta qualificação tem sido reconhecida nas avaliações externas, onde a URGS se destaca, nacional e internacionalmente, reafirmando seu papel de grande universidade, ocupada com a formação de profissionais qualificados para o exercício de suas atividades. O URGS oferece mais de 70 cursos de graduação e de pós-graduação, com uma comunidade de mais de 40 mil pessoas, entre estudantes de todos os níveis e servidores docentes e técnicos. E com o terceiro orçamento do Estado, a URGS também é uma das maiores universidades públicas do país. Neste momento, eu quero agradecer em meu nome, e especialmente em nome do magnífico reitor, professor Carlos Alexandre Neto, o professor Ricardo Schneiders da Silva, diretor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a professora Ana Cláudia Kursinski, Paraninfa, e, no nome deles, os demais professores e servidores homenageados e todos os membros da universidade que contribuíram para que vocês estivessem aqui hoje. A Fabico é uma parceira, a Fabico tem sido uma preocupação. Eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento das melhorias que estão ocorrendo na Fabico. Recentemente estive lá e pude observar o térreo, né, que foi transformado de uma forma magnífica, não? E eu tenho certeza que, com os planos de expansão que nós temos, logo nós estaremos ampliando ainda mais, né, professor Ricardo, os espaços da Fabico para atender aquilo que nós vemos dentro da Fabico, uma energia crescente, pujante, uma vontade de crescer, de se diferenciar com qualidade e com excelência. E é isso que faz a URGS ser a URGS que todos nós reconhecemos como a nossa universidade, a universidade pública de qualidade no Rio Grande do Sul e no Brasil. Prezados formandos, hoje vocês estão realizando um grande sonho, o sonho da formação profissional. É satisfação por ter enfrentado e vencido um grande desafio, o desafio de acreditar em ser capaz e de dedicar-se por um objetivo maior. Entretanto, eu quero dirigir, especialmente, também algumas palavras às famílias dos formandos, pois entendo que o sonho que hoje se materializa foi acalentado por pais, irmãos, avós, eventualmente esposos, esposas e certamente filhos que ouviam por aí. Vocês têm todas as razões para estarem verdadeiramente orgulhosos. Todo o suporte afetivo, pessoal e financeiro, que por vezes certamente envolveu o sacrifício de vontades e mesmo de alguns projetos, hoje recebe a sua recompensa neste ato de formatura. Tenho certeza que vocês estão recebendo profissionais da mais alta qualificação e que esse investimento, que hoje é o presente, se mostrará no futuro exatamente o grande diferencial que uma educação de qualidade oferece aos nossos filhos. Ao entregar à sociedade gaúcha esta nova turma, a URGS está em festa. Ela celebra a conquista destes jovens, a sua missão acadêmica e institucional e também a esperança da solidariedade e do serviço ao próximo, a esperança na construção de uma sociedade mais justa e numa universidade republicana, maior, melhor, que serve, inclui e que resgata cidadania. Esperança nos jovens formandos e no futuro que eles são portadores. Muito obrigado. Convido a todos para, se possível, de pé, cantemos o hino rio-grandense.
Agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa sessão solene de colação de grau. Sejam felizes.